Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do canal, a nossa aula de número 19. Sempre, toda semana, eu venho aqui compartilhar com vocês conteúdos importantes, relevantes para você aplicar na sua advocacia e transformar a sua advocacia como uma empresa. Óbvio, né? Se você não quer continuar sendo só mais um advogado, não quer continuar seguindo a manada, mas realmente construir o seu diferencial, construir a sua autoridade e, claro, né, prospectar clientes, aumentar os seus resultados e ter uma advocacia profissional e sólida. Esse é o objetivo aqui dessas aulas que eu venho compartilhar com vocês. E se você quer aprender de uma forma muito mais aprofundada, eu convido você a conhecer a mentoria Meta, que é a mentoria estratégica e transformadora da sua advocacia, onde a gente estrutura juntos cada um dos pilares para você construir uma advocacia sólida e de resultados, principalmente na parte do setor comercial, com estratégias de marketing, vendas, relacionamento com clientes e assim por diante. Se você quer conhecer mais, é só você acessar o site que eu vou deixar aqui na descrição. E, aproveitando, se você já tem me acompanhado por aqui, deixa sua curtida, os seus comentários ou sugestões e também, se você ainda não subscreveu o canal, subscreva para você sempre ser informado, né, notificado quando tiver conteúdos novos por aqui e também aproveita para enviar essas aulas para outros colegas, para eles também conhecerem e aprenderem e, claro, né, estruturarem também a sua advocacia de uma forma mais sólida, mais profissional. Bom, sem mais enrolação, vamos agora à nossa aula de hoje, que eu vou falar com vocês algo muito importante, principalmente no início da carreira, principalmente para quem está começando agora, né? Como a gente pode demonstrar mais profissionalismo, principalmente no início da carreira. Claro que não apenas e tão somente no início da carreira, né? Eu falo no início da carreira porque é o momento onde a gente sai da faculdade, passou no exame da ordem, pegou a carteirinha e é aquele momento que a gente pensa, nossa, sou advogado, sou advogada. E agora? Por onde começar? O que fazer? Como construir uma base de clientes? Como construir ali uma esteira de produtos, né, de serviços para oferecer na minha advocacia? Como conseguir construir o meu nome no mercado? E isso é normal, é comum, principalmente no começo da carreira. Mas eu posso afirmar que também temos colegas advogados que já tem aí um pouquinho de experiência, já tem anos de profissão e ainda assim cometem alguns erros que detonam o profissionalismo. Por isso que tem muitos advogados que não conseguem ter resultados. Por isso que tem muitos advogados que não conseguem sair do lugar, não conseguem ir para frente, não conseguem estabelecer uma advocacia realmente profissional. Por quê? Porque cometem esses erros que trazem uma percepção ruim para o cliente. Não consegue construir realmente um posicionamento, uma autoridade evidente para que o cliente, então, contrate os serviços. Né? Então, isso é fundamental. E hoje, na nossa aula, eu vou trazer 5 pontos importantes para você construir na sua advocacia, seja no início da carreira, seja você que já tem mais experiência, mas pontos realmente relevantes para você trazer esse profissionalismo, para você demonstrar esse profissionalismo para os seus clientes, né? E quando a gente demonstra mais profissionalismo, quando tem essa postura mais profissional, a gente também consegue encantar mais o cliente. A gente consegue construir também a nossa autoridade e a percepção do cliente quando ele fala com a gente, quando ele vê tudo isso que a gente está apresentando, o cliente, então, claro, né? Ele fica mais propenso, é mais fácil, vamos dizer assim, do cliente contratar os nossos serviços, assinar ali o contrato, né? Aceitar a nossa proposta de honorários e firmar o contrato para contratação dos nossos serviços. Então, vamos falar desses 5 pontos. E vamos começar, então, pelo mais óbvio de todos, que é o quê? Deixa eu mudar aqui a caneta. O número 1, domínio
do direito. Isso é óbvio, né, gente? Se a gente não tem domínio do direito, se a gente vai fazer uma consulta, um atendimento com o cliente, tirar uma dúvida e a gente fica, ai, não sei, ai, não transmite essa confiança, não tem o conhecimento necessário para transmitir isso para o cliente, qual que vai ser a percepção que o cliente vai ter? Que você não tem conhecimento, que você não tem o profissionalismo, que você não domina a área. Até mesmo você próprio, quando você não tem conhecimento sobre determinado assunto, é natural. Isso é algo do nosso subconsciente, né? É natural que a gente comece a falar mais baixo, que a gente tenha uma postura totalmente diferente do que quando a gente está falando, trazendo pro cliente, ou uma consulta, ou enfim, numa audiência, onde quer que seja, onde a gente tem uma postura de autoridade, uma postura, um posicionamento com confiança, porque a gente domina aquela área, porque a gente conhece aquele assunto. Então, o domínio do direito, ele é fundamental. Ai, Maeli, mas é impossível eu conhecer tudo. Concordo com você, totalmente. É impossível a gente conhecer e ter soluções na ponta da língua a respeito dos mais variados temas e nichos e áreas do direito, né? A gente sabe que isso é humanamente impossível. Por isso que você precisa se especializar em uma determinada área. Por isso que você tem que escolher um nicho específico de atuação. E outro ponto, né? Vamos colocar aqui o nicho, que é o principal. E outro ponto é, sempre quando for fazer um atendimento, e principalmente a consulta, né? Que a consulta ela já é mais demorada, ela é paga. Você precisa criar o hábito de previamente, quando o cliente marca a consulta, você precisa solicitar informações iniciais para o cliente a respeito do que é o tema, quais são as principais dúvidas, se tem documentos para ele mandar previamente para você analisar, justamente para você se preparar. Tá? Então, se for dentro da sua área de especialização, de atuação, ok, você já tem ali um meio caminho andado e você já vai conseguir se desenrolar melhor. Mas se for numa área onde que você não tem muito domínio, ou você que está começando agora na carreira, na advocacia, você precisa ter esse procedimento padrão, né, no seu escritório, de que quando o cliente te procura, o cliente entra em contato com você para fazer um atendimento, para fazer uma consulta, você precisa pegar uns elementos adicionais, uns elementos iniciais, óbvio, né, para você se preparar. E quando você se prepara, quando você busca, quando você já tem ali um conhecimento do que se trata o problema do cliente, do que se trata aquele processo, enfim, aquela solução que você tem que trazer, fica muito mais fácil de você conseguir explicar para o cliente, de você tirar as dúvidas do cliente, de você trazer mesmo um atendimento, uma consulta, uma posição de confiança. E isso, por consequência, traz profissionalismo. Se o cliente ele vai em 2 profissionais, um que tem um atendimento com um tom de voz, uma postura que não transmite confiança, ou que não sabe tirar as dúvidas, que se mostra inseguro, e se o cliente vai em outro profissional que tira as dúvidas, que se mostra confiante, tem uma postura, né, de autoridade sobre aquele assunto, qual dos dois vai pesar mais na escolha do cliente? Com toda certeza, o advogado que tem a postura confiante, que demonstra o domínio dentro daquela área, ainda que esse advogado cobre mais caro, né? A não ser os clientes que buscam sempre o profissional mais barato. E, óbvio, né? Os clientes que buscam um profissional mais barato, que buscam a contratação apenas e tão somente pelo preço monetário e não pelo valor agregado, esse tipo de cliente, na verdade, a gente deixa para lá, deixa para outros colegas, porque são esses clientes que acabam dando mais trabalho, mais dor de cabeça e querem pagar menos, tá? Então, primeiro ponto aqui, domínio do direito. Defina a sua área de atuação, a sua área de especialização ou o que você vai se especializar e sempre, quando vai atender o cliente, procure obter ali uns elementos adicionais, os documentos que já tem, para você se preparar e assim conseguir demonstrar mais profissionalismo e confiança. Se é numa área totalmente diferente do que você atende,
no que você tem conhecimento ali aprofundado, conte com a ajuda de um parceiro, né? Conte com a ajuda de outro colega, faça em parceria e isso vai ser excelente para ambos, ok? Bom, e qual é o segundo ponto que a gente tem aí para observar e demonstrar profissionalismo na nossa advocacia, seja começando agora, seja com uns anos aí já de experiência? É a parte da organização, isso é fundamental, não? Organização e a utilização de aplicativos também, né? Hoje tá tudo tão digital, tá tudo tão rápido, né? Tudo tão fácil pela internet. Tanto a realização de uma consulta online, você consegue atender pessoas de qualquer lugar, qualquer cidade, qualquer estado do Brasil ou do mundo, por meio do quê? De uma reunião online, seja no Google Meet, seja no Zoom. E é importante você ter esse cuidado na utilização de aplicativos para otimizar o seu trabalho e também demonstrar profissionalismo. Não é pelo fato de você fazer um atendimento online que você não vai ter cuidado com a imagem que você transmite e também com o aplicativo que você utiliza. Se você utiliza uma versão gratuita do Google Meet ou do Zoom, você vai ter ali um tempo limitado, você vai ter a quantidade de participantes limitadas. Se você ultrapassar, a reunião ela vai cair, ela vai fechar, e tudo isso demonstra o quê? Falta de profissionalismo. Poxa, o advogado que atende online não pode nem pagar um aplicativo a parte paga, né, para fazer as suas reuniões online. Isso é o que o cliente pensa. Então, você tem que tomar cuidado, principalmente se as suas reuniões ou se o seu atendimento ele é quase ou na maioria ou exclusivamente online. Você tem que tomar cuidado e atenção com esses detalhes para você poder atender mais pessoas dentro de uma mesma reunião, para você poder utilizar todas as funcionalidades que o Google Meet ou o Zoom pago oferece, que são superiores à parte gratuita, né? Além disso, toda a organização, né? Eu gosto bastante, sempre falo do Trello, que é um bom aplicativo, ele é gratuito e que você pode organizar as suas tarefas, você pode organizar a jornada do cliente, as informações, a parte administrativa mesmo, ter o controle dos clientes, ter o controle a respeito de cada procedimento ou de cada etapa que é concluída em cada um dos processos, formando mesmo um diário detalhado a respeito de cada cliente que está dentro do seu escritório. Então, utilizar aplicativos de organização, uma nuvem, para você armazenar a documentação, não ficar com documentos físicos, né, para não correr o risco aí de perder, de extraviar ou coisas do tipo. O fato de você ter documentos no formato online já dá até mais segurança para o cliente, que não precisa te dar os documentos originais na maioria das vezes, né? Além disso, aplicativos para assinatura de contrato, assinatura digital, que pode ser pelo próprio site da ordem, pelo site do gov.br ou outros aplicativos de assinatura. Enfim, todas essas funcionalidades, todos esses aplicativos, toda essa parte de organização, ela também vai demonstrar profissionalismo para o seu cliente. Se ele contrata você, como que você manda essa proposta de honorários? Como que você formaliza isso enviando o contrato de prestação de serviços para ele assinar? Então, são etapas que vão ali demonstrando pouco a pouco o profissionalismo e o cuidado que você tem, a organização que você tem. Ainda que de uma forma inconsciente, o cliente ele percebe, nossa, essa advogada, esse advogado tem tanto cuidado, tem tanto zelo pela organização, pela forma que apresenta a proposta, pela forma que apresenta o contrato, tá sempre disponível para tirar as dúvidas relativas ali, né, a contratação ou orientação, que o cliente ele já percebe e já consegue ver isso como um profissionalismo que outros colegas, na maioria das vezes, não vai ter. E isso é um diferencial para você se destacar no mercado.
tá? Então, tenha cuidado com a sua organização, com os aplicativos, para demonstrar mesmo esse profissionalismo e esse cuidado com a sua advocacia. E claro, né, a organização ela é fundamental, seja no início da carreira, seja quem já tem aí um pouco mais de experiência, já tem uma cartela de clientes, a organização ela é fundamental. Se a gente não tem organização, o nosso trabalho não flui, a gente perde muito tempo, a gente não consegue ter uma performance boa e a gente não consegue crescer na desorganização, né, gente? Então vamos combinar, a organização é um ponto fundamental aí. Então tenha cuidado com os aplicativos, com a organização, toda a forma ali que você comunica com o seu cliente para trazer profissionalismo também. Vencida essa etapa dos aplicativos e organização, vamos para o nosso tópico 3, o nosso item 3, que é o quê? É a experiência do cliente. E o que é isso? É a jornada do cliente dentro do seu escritório. Dentro do seu escritório. Então, toda essa jornada é o que? É todo o valor que você está demonstrando, que você está agregando no seu serviço. Por mais que o cliente ele contrate, vamos supor, né? Vamos dar um exemplo prático. Vamos supor que o cliente te procura para fazer um divórcio consensual. E por mais que o cliente assine o contrato prevendo a prestação de serviços relativos ao assessoria jurídica, né, para fazer o divórcio consensual, esse está sendo o objeto do contrato, o serviço em si. Mas além do serviço em si, o valor agregado, o valor que você oferece em torno desse serviço é o que faz com que o seu valor agregado seja percebido e se torne mais alto. Ou seja, se toda a trajetória do cliente, desde o momento em que ele entrou em contato com você pela primeira vez, já foi diferenciada, você já teve um cuidado em fazer o primeiro atendimento, você ou a sua secretária, o seu assistente, enfim, de fazer um primeiro atendimento, de direcionar ali para um atendimento, uma primeira reunião de 15, 20 minutos gratuita, ou então já direcionar para consulta paga. A forma como você atendeu esse cliente, a forma como você demonstrou domínio dentro da área do direito, né, do seu nicho, do seu atendimento, a forma como você apresentou a proposta de honorários para esse cliente, bem elaborada, né, bem elaborada, esteticamente falando, objetiva, sucinta, mais com os pontos principais, a forma como você depois tirou as dúvidas desse cliente, como você elaborou o contrato, enviou para ele assinar, todo o feedback que você vai dando, as informações que você vai trazendo a respeito de cada passo que o processo desse cliente vai tomando dentro do seu escritório e dentro, enfim, se for extrajudicial, dentro do cartório, se for judicial, dentro da ação judicial, né, do processo em si, trazendo relatórios, trazendo informações, tudo isso vai demonstrar profissionalismo. Se você faz ou tem um escritório físico, faz um atendimento presencial, também o que você oferece para esse cliente quando ele entra no seu escritório? Qual que é a percepção do cliente quando ele entra no seu escritório? Qual é a experiência que você pode gerar para ele diferenciada? Um escritório organizado, limpo é o mínimo, não? Ele entrar na sua sala, tá bem arrumada a sua mesa, tá tudo organizado, você oferece uma água, um café, um cappuccino, um chá? Como que é esse atendimento presencial? Se é um atendimento online, o aplicativo, uma boa iluminação, um bom microfone, enfim, para ter tudo ali que traz essa percepção de profissionalismo e de cuidado. Tudo isso gera o quê? Uma boa experiência para o cliente, né? Então, não estou querendo dizer que o cliente, ele manda e desmanda, não estou dizendo isso. Muitas vezes a gente precisa, entre aspas, educar certos clientes, educar determinadas situações, porque, óbvio, né? A gente tem que ter a acessibilidade, mas dentro do profissionalismo. A acessibilidade para o cliente, mas dentro
do nosso horário de trabalho. Então, são coisas que muitas vezes a gente precisa educar os clientes. E isso também vai do quê? Do seu posicionamento, da sua comunicação, da forma como você se mostra para o cliente. E tudo isso vai para o mesmo objetivo, vai para o mesmo ponto ali, que é o quê? Profissionalismo, demonstrar profissionalismo. E quando o cliente ele já vê que ele está tratando com um profissional realmente que domina o direito, que tem um cuidado à organização, que proporciona uma boa experiência, que tem um diferencial, que se posiciona corretamente, tanto na parte verbal como a parte imagética, tudo isso o cliente está percebendo e está realmente valendo a pena. Você está trazendo isso à tona para o seu cliente e ele percebe e ele vai pagar os seus honorários com muito gosto, né? Por isso que tem profissionais que cobram um valor acima e consegue fechar vários contratos por conta do seu posicionamento, por conta de demonstrar profissionalismo e por conta de toda a experiência que ele gera para o cliente. Não vê o cliente como só mais um cliente, só mais um processo. Ah, o cliente assinou o contrato, pronto, assinou, vai entrar dinheiro para o meu bolso agora, eu vou montar o processo, vou dar seguimento quando eu tiver vontade, quando eu tiver tempo. Não, não é assim, né? A gente precisa acompanhar, a gente precisa demonstrar esse profissionalismo e não ficar preocupado apenas na prospecção do cliente, apenas em fechar o contrato e depois abandona o cliente. Não, a experiência, o valor, a jornada do cliente, ela também precisa ser cuidada a partir do momento que o cliente assina o contrato e se torna um cliente do seu escritório, né? Você precisa cuidar disso, trazendo feedbacks, trazendo relatórios, tirando dúvidas, e claro, né, como eu já disse, dentro do limite, trazer a acessibilidade, trazer a boa experiência para o cliente, dentro do adequado, dentro do normal, né, dentro do esperado, dentro da sua do seu momento ali de trabalho. Não tô querendo dizer que é para você atender cliente, tirar dúvidas pelo WhatsApp ou atender ligações de clientes 10 horas da noite, 11 horas, domingo, sábado, feriado. Não é isso, né? É justamente você até demonstrar esse profissionalismo entregando um manual para o cliente quando ele assina o seu contrato, colocando ali todas as informações, os horários de atendimento, o protocolo do escritório, se vão ser enviados relatórios a respeito do processo de forma quinzenal, mensal, trimestral, tudo isso, quando o cliente assina o contrato, você pode entregar, né, de forma online, não precisa ser física, pode ser digital, um manual do cliente, justamente para ele entender que tem horários de atendimento, tem formas pelo WhatsApp, por e-mail, com a secretária, para ele já entender que você é uma pessoa acessível, é um profissional acessível, mas dentro do limite da sua profissão, dentro do seu horário de trabalho, tá? Então, pronto. Já falamos aqui do domínio do direito, organização e aplicativos, a experiência que você gera para o cliente, né? A boa jornada dele dentro do seu escritório. E agora, nós vamos para os dois últimos tópicos que eu coloquei aqui e não deixei outra folha, então eu vou colocar aqui no cantinho, eu vou aumentar aqui, vamos ver se vai dar certo. E vou colocar aqui no cantinho, porque eu não deixei outra folha, outra página para colocar. Então, eu vou riscar aqui, para eu colocar o tópico 4, que é o quê? O tópico 4 é a respeito da linguagem verbal e não verbal. Complementando o que eu já tenho falado até agora, né? A linguagem verbal, a forma como que você comunica, que você tira as dúvidas de forma clara, objetiva, sem ficar utilizando palavras difíceis, sem ficar usando juridiquês. Ao mesmo tempo, além de ter essa linguagem, né, a comunicação clara, objetiva, fácil de entender, fácil do seu cliente entender, da mesma forma, a linguagem, ela precisa ser o quê? Com confiança, para você cumprir o que a gente falou lá no nosso tópico número 1, que é o domínio, você transmitir que você
tem conhecimento, que você tem domínio, que o cliente pode confiar em você, assinar o contrato, que você vai resolver, que você vai dar o seu melhor. Óbvio que a gente, enquanto profissionais, né, a nossa advocacia não é de resultados, ela é de meio. A gente não pode ficar garantindo êxito ou procedência, nem nada disso, né? Não é o correto, via de regra. Mas você pode demonstrar o seu conhecimento, a segurança que você tem, a confiança que você tem no atendimento com o cliente, e isso é a linguagem verbal. Tanto a clareza na comunicação, como a forma como você se coloca, a sua postura na sua comunicação, ok? E a linguagem não verbal, né? Toda a sua imagem pessoal, o cuidado que você tem com a sua roupa, com o seu cabelo, com a sua maquiagem, com o ambiente. Como eu já falei, se você tem um escritório físico e vai fazer um atendimento presencial, como está o seu escritório, a limpeza, a organização da sua mesa. Se você vai fazer um atendimento online, como está a iluminação, como está o cenário atrás. Então, são cuidados que você tem que ver e tem que tomar, porque tudo comunica. Uma imagem fala mais do que 1000 palavras, e é óbvio isso, tá? E muitas vezes, para a gente conseguir reverter uma má imagem, a gente leva muito mais tempo, né? Então, tome cuidado com a sua linguagem verbal e também a sua linguagem não verbal, a sua posição, a sua forma de estar, de sentar, de falar. Isso no atendimento com o cliente, mas também a gente pode falar disso na audiência, não é? Numa reunião e assim por diante. Ter o posicionamento, a linguagem, a comunicação e também a imagem pessoal muito bem alinhada, né? Isso transmite profissionalismo com toda certeza. E por fim, o último ponto, né? O nosso último tópico é a respeito do designer e também as suas redes sociais. Como assim designer e redes sociais? Da mesma forma que você tem que tomar cuidado com a sua comunicação, com a sua postura e a sua imagem pessoal e a imagem do seu ambiente, você também tem que ter esse cuidado com a documentação, por exemplo, a proposta dos honorários, o contrato, como que você entrega isso? Se você vai fazer o manual do cliente, como que você entrega isso? Qual que é o cuidado que você tem? Você tem um cartão, você tem uma pasta com o seu logo, com o nome do seu escritório ou o seu nome. Então, ter o cuidado também relacionado a essa parte que envolve a nossa advocacia, que são detalhes, mas que são detalhes que fazem a diferença, né? O cuidado na hora de enviar a proposta, como que essa proposta é elaborada, o designer desta proposta, o contrato, tá? O cartão que você envia para o cliente. Então, tudo isso faz parte. E o designer também, fazendo a ligação aqui nas redes sociais, é relacionado também, claro, né, à imagem que tem a sua rede social. Por exemplo, se você utiliza o Instagram, se você utiliza essa rede para construir a sua autoridade, para construir o seu posicionamento, aumentar a sua visibilidade. Então, você tem que transmitir profissionalismo aqui também, ainda mais nos dias de hoje, onde os clientes, né, as pessoas buscam informações, buscam indicações, onde? Na internet. E o Instagram, o Facebook, é uma plataforma, né? São plataformas de relacionamento, são plataformas sociais, mas que a gente pode utilizar e deve utilizar, principalmente agora, para construir a nossa autoridade, para construir a nossa visibilidade e transmitir o profissionalismo. Então, todo o cuidado que você tem que ter com a foto do seu perfil, com as informações que você coloca, o designer dos seus posts, dos seus reels, a postura como você se coloca ali, seja nos seus stories, se você compartilha algo do seu dia, seja nos vídeos e reels, se você faz, e a forma como você está se apresentando, a sua linguagem verbal, a sua linguagem não verbal, a sua postura, se você está falando de uma forma com confiança, com segurança ou não, né? Tudo isso também vai impactar na percepção do cliente em relação ao seu profissionalismo. Todos esses pontos, esses 5 pontos, são os principais e que a gente tem que tomar cuidado sim, a gente tem que observar para
construir realmente um posicionamento adequado, para a gente conseguir realmente demonstrar para o nosso cliente ou para o nosso pretenso cliente, né, que nós temos conhecimento, que nós somos profissionais e que ele pode sim confiar e contratar os nossos serviços. Lembre-se também que para o cliente contratar os nossos serviços, ele precisa passar por algumas etapas. Primeiro, ele conhece a gente, né? Conhece você, começa a acompanhar, gostar, confiar para depois comprar, para depois contratar os seus serviços. Ninguém contrata serviços do outro, de outro profissional, se não confia, se não tem ou uma indicação ou se não sente confiança, se não sente segurança em contratar aquele profissional. Então, a gente precisa entender isso, que são etapas normais, naturais, quando a gente fala de compra e venda, né? No caso aqui, a venda dos nossos serviços e o cliente comprando essa prestação de serviços que nós vamos efetuar enquanto advogados. Então, a gente tem que ter esses cuidados, porque tudo isso vai facilitar na hora do cliente aceitar a proposta de honorários, na hora do cliente fechar o contrato e, muitas vezes, nem questionar o valor dos seus honorários. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e apliquem na prática, sejam mesmo analíticos em relação a isso, para verificar como que tem sido, como você tem se apresentado para o seu cliente, como que você tem feito as consultas com o seu cliente, como você tem se apresentado nas redes sociais, como você tem tido esse cuidado na sua linguagem verbal ou não verbal, na sua imagem. Então, aplique e melhore o que tiver que ser melhorado, e eu garanto para você que vão ter resultados muito positivos na sua advocacia. Eu deixo aqui embaixo para vocês o meu site com o curso META, né, a Mentoria Estratégica e Transformadora da sua advocacia, se você tem o objetivo de que eu te acompanhe para a gente estruturar a sua advocacia realmente como uma empresa sólida, um diferencial e de resultados. E o meu Instagram também, para você me acompanhar lá nas redes sociais e me acompanhar os conteúdos e no dia a dia. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha com outros colegas. Se tem alguma sugestão, deixa aqui para mim também, que eu terei um enorme prazer em compartilhar e trazer conteúdos que sejam importantes para vocês também, além desses que eu já trago, né? Bom, então ficamos por aqui e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!